Vamos falar da evolução química. Ela parece ser um pouco complicada, mas vamos ver se a gente consegue simplificar aqui para você. O que é a evolução química? Partículas, moléculas simples vão se recombinando para formar moléculas maiores, tá certo? Esse é o princípio da evolução química. Alexander Oparin era um russo. Isso foi por volta de 1900 foi no início do século passado. Tanto o Oparin quanto o Aldani, que era um britânico, eles vinham pesquisando simultaneamente o mesmo princípio. Mas, longe de qualquer ideologia, eu acho que o Oparin estava na frente do Aldani. Acho também, né? Isso não é meu lado científico falando. Sabe por quê? Porque o Oparin, que vivia na Rússia, né, tinha um problema sério lá, tá certo? Sabe, né? Rússia. Em 1917 teve a Revolução Bolchevique, soviética, sabe como é, né? Então, ao longo do século XX, eu tenho a impressão que o nosso mundo aqui, o ocidental, puxou a brasa da sardinha do Aldani. Bom, mas isso também não é importante. O importante é que os dois vinham pesquisando lá naquele momento a mesma coisa. Eles não se conversaram porque não tinha WhatsApp naquela época, não é? Eles não chegaram a se conversar, mas publicaram trabalhos com resultados bastante parecidos. O que já dá uma certa, como é que eu vou dizer? Resultado não é a palavra certa. Com conclusões bastante parecidas. Porque isso mostra que a proposta da evolução química é uma proposta bastante racional, bastante lógica, diferente da abiogênese, né? Diferente da biogênese. Então vamos ver o que é que eles pensavam. Eu vou falar aqui de Oparin, tá certo? Oparin, então, colocou nas suas conclusões de que moléculas simples se organizavam em moléculas mais complexas. Por isso o termo evolução química. As condições físicas e químicas da Terra primitiva proporcionaram a formação de moléculas de proteína. Oparin disse isso. Ele falou, as condições físicas e químicas da Terra primitiva propiciaram a formação de moléculas de proteína. E não só de proteína, né? Como eram as condições físicas e químicas da Terra primitiva? Vamos lembrar. Vamos lá. A sua superfície era formada por rochas no estado líquido e era muito quente. Presta atenção, hein, gente? Quando você acrescenta energia na matéria, ela aumenta a temperatura. Quando você fornece energia para a matéria, ela aumenta de temperatura. Quando você retira a energia da matéria, ela diminui a temperatura. Então, da Terra primitiva poderia se retirar energia, não é? Havia muitas erupções vulcânicas, não é? Havia muitas tempestades de meteoros, tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Impactos, muitos impactos na Terra. Havia muita chuva com muitos raios,
Raio, para quem não sabe, é matéria, aquela luz, né, aquele clarão, é matéria no estado plasmático, ou seja, tem bastante energia, tá certo? A atmosfera primitiva havia uma grande concentração de gás metano, ao gás metano, amônia, ao nitrogênio aí, hidrogênio e vapor d'água. Com o passar dos anos, a Terra foi se resfriando e a água foi se acumulando nos pontos mais baixos da Terra, formando os oceanos, ou melhor, o oceano. Naquela época, o oceano era bem quentinho. A água era bem quentinha, porque a crosta da Terra era quente, não é? Era bem quentinha. As proteínas que se formaram nas rochas, não é? Quando chovia, elas eram levadas para esse oceano, não é? Para esses lagos que se formaram. Elas foram levadas para lá. E a água era bem quentinha, né? Bastante quentinha, porque a crosta era quente. A temperatura da Terra era bem maior do que a temperatura agora, não é? A água quente. Veja só, o oceano tem o que? Água. Sais minerais. Água quente, sais minerais. As proteínas que se formaram. Tchum, 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 tchum. Porque energias foram pegas daqui para lá. Sabe que até hoje, né, os raios formam gás ozônio. Né? Os raios tchum, formam gás ozônio. A faísca elétrica pega moléculas de oxigênio, pá, e forma o gás ozônio. Isso aconteceu lá na Terra primitiva. E formou-se as proteínas, as gorduras, né? Isso, gente, veja só. Água quente, sais minerais, gordura, proteína. Isso lembra uma sopa. Uma sopa nutritiva. Ou caldo primordial. O Parin chamou isso de caldo primordial, ou seja, era o caldo que havia as substâncias necessárias formadas na atmosfera primitiva para que a protovida surgia. Protovida é aquilo que vem antes da vida. Né? Vamos lá, vamos ver o que ele propõe. O Parin propõe a teoria da coacervação. O que vem a ser a teoria da coacervação? As proteínas, elas são moléculas polares, ou seja, elas têm polo positivo e polo negativo, que nem o ímã. Né? Quando você aproxima, quando os ímãs estão longe, eles estão longe. Quando você aproxima dois ímãs, eles se juntam. Polo norte com polo sul, né? Polo norte com polo sul, se juntam. Tá claro? Muito bem. Polos diferentes se atraem. Proteína com polo positivo aqui, proteína com polo negativo ali. Ali, ó. Tá aqui. Proteína com polo positivo, proteína com polo negativo. Lembra que está na água. Isso está na água, tá? Tá ali, ó, numa aguinha quentinha, gostosinha. Tá certo? Tá claro? Ou seja, existe um movimento da água e essas proteínas, elas estão se encontrando. Quando elas se encontram, né? Olha lá, ó, polo positivo, polo negativo. As proteínas estão se aproximando. Pá, olha lá, ó, tá vendo? Chegou uma, grudou aqui, ó, se ligou aqui, a outra se liga aqui. E a outra, que vai se aproximando, olha lá, pá, fechou. Esse é um esquema bastante primitivo, bastante simplificado, extremamente simplificado do que o Parin chamou
de coacervado. Tá certo? Ou seja, isso aqui está no meio aquático. Veja que existe água do lado de fora e água do lado de dentro. Existem moléculas de gordura que se associam a partículas de água do lado de fora. Você já viu, né, bolhas de gordura, não viu? Na água, bolhas de gordura. Então, se isso aqui, ó, que é extremamente pequenininho, nessa gordura, nessa gotícula de gordura, também muito pequenininha, você vai ter um meio externo diferente do meio interno. Você já vai estar provocando aí uma diferenciação entre os meios, entre esses meios aqui, ó. Foi isso que o Oparin pensou. E ele disse que essas moléculas se juntaram, formando coacervados. E os coacervados formaram os primeiros seres vivos. Lá no ensino médio você vai ver isso com melhor detalhe, tá bom? Não vamos gastar muito tempo aqui, não. Os primeiros seres vivos que se formaram eram autótrofos ou heterótrofos? Autótrofos? O que é autótrofos? O que são seres autótrofos? Seres autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento. São os vegetais, hoje, ó, são os vegetais. Eles fazem fotossíntese. Eles pegam um gás carbônico, de novo, eles pegam um gás carbônico, a água, formam açúcar e oxigênio. Tá certo? Gás carbônico, água, junta, forma o açúcar e o oxigênio. Certo? Isso é um ser autótrofo. Os seres heterótrofos são aqueles seres que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Nós, por exemplo, somos seres heterótrofos. A gente precisa comer outros seres vivos para poder conseguir energia para a gente sobreviver. Tá certo? Esses são seres heterótrofos. Os primeiros seres vivos, eles eram capazes de produzir o seu próprio alimento para sobreviver? Ou eles eram heterótrofos? Se alimentavam daquela sopa primordial, o Oparin dizia isso, né? Que eles se alimentavam daquela sopa, né, daquele caldo primordial, né? E foram se alimentando. Um comia o outro, até que o acaso fez com que surgisse um organismo capaz de absorver o gás carbônico da atmosfera e produzir o seu alimento, produzir açúcar. Quando esse organismo surgiu, ele mudou a atmosfera. A atmosfera que tinha gás carbônico, que tinha, né, metano, que tinha outros gases, começou a ter uma grande quantidade de oxigênio. Porque esses seres pequenininhos, que até hoje fazem, não é aqueles, né? Até hoje, os maiores produtores de oxigênio do planeta são seres microscópicos, são seres pequenos, são chamados de fitoplânctons, vivem nos oceanos. Os verdadeiros pulmões do planeta são os oceanos. Então, esses organismos absorviam o gás carbônico da atmosfera, produziam açúcar e jogavam oxigênio para a atmosfera.
a atmosfera começou a ter oxigênio, então. E aí pôde aparecer o ser que respirava. Porque até então, os organismos faziam fermentação. Bom, vamos em frente. Há uma corrente de biólogos, de cientistas no nosso planeta hoje, que defende que os primeiros seres vivos foram heterótrofos. Se alimentaram da substância dessa sopa nutritiva e uns dos outros, não é? Esses seres fermentavam, pois não havia oxigênio na atmosfera. Surgiram depois os seres autótrofos e que transformaram a atmosfera, como a gente já conversou. Outra corrente defende que os primeiros seres eram autótrofos, quimiosintetizantes, tá certo? Não eram fotossintetizantes, eles eram quimiosintetizantes, tá certo? Aproveitavam as substâncias que havia ali naquele substrato e a energia que o meio, né, oferecia, a temperatura da água, a temperatura das rochas, para produzir os alimentos através de reações químicas. Certo? Gente, lembra lá do metabolismo que a gente falou? Que no metabolismo, quando quebra a molécula, libera energia. Quando a célula monta molécula, ela precisa de energia. Está aqui. O quimiosintetizante, para montar a molécula, para montar essas reações químicas, ela precisava de energia. Ela retirava essa energia do ambiente. O vegetal também tira, né? A luz é a energia do ambiente. Vamos lá. Vocês repararam que a teoria da evolução química é uma teoria da biogênese? Mas não aquela teoria lá. A biogênese aconteceu num determinado momento da nossa história, só e só. História não, da pré-história, né? Os professores de história que me perdoem. Só naquele momento, na atmosfera primitiva, é que foi possível o surgimento do ser vivo a partir de seres não vivos. Só naquele momento especial. Se não tivesse se formado naquele momento, nunca mais se formaria. A vida é um fenômeno especial, precisa de condições específicas para que ela surja a partir das substâncias químicas pré-existentes. As substâncias pré-existentes têm que ser específicas para que favoreça. O ambiente, a quantidade de energia no ambiente tem que ser o suficiente para que essas substâncias químicas possam sofrer transformações e dar origem à vida. Certo? Então, veja, preste atenção, raciocine sempre. Quando alguém falar sobre abiogênese para você, você vai ter que dizer a eles que se for aquela abiogênese que a humanidade acreditou durante séculos e séculos e séculos, você está fora. Aquela abiogênese não existe. Agora, se for a biogênese proposta por Oparin e Haldane,
aí você está dentro. Tá certo? Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado bastante, que tenha sido esclarecedor esse nosso encontro. E postam as suas propostas, as suas sugestões aí. Faça a sua avaliação. Eu quero saber o que você está achando, tá bom? Bons estudos para você. E se cuide. Fique em casa, se puder.